Olá, pessoal, que está aí nos assistindo. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e muito falado, né, no Brasil inteiro, que é a educação. Em todas as conversas que a gente tem, as conversas do cotidiano, seja falando problemas que o Brasil tenha de corrupção, problemas de desenvolvimento, de pobreza, criminalidade, quase sempre surge o tema educação como sendo uma das soluções, investimento em educação, melhoria da educação. A gente sabe que educação não diz respeito apenas ao ensino, o ensino faz parte da educação. A educação também tem uma atuação fundamental das famílias. Só que hoje a gente vai falar de educação como um todo. E também a parte que muito interessa e que as pessoas geralmente se referem quando falam de educação, que é a parte de ensino, né, no Brasil. O maior estudo sobre educação do mundo é o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Ele aponta que o Brasil tem baixa proficiência em leitura, matemática, ciências, isso comparado com outros 78 países que participam da avaliação. Isso na última edição de 2018, eu estou aqui com o resultado, foi divulgado 3 de dezembro de 2019. O PISA, essa prova, essa avaliação do PISA é feita de 3 em 3 anos, com adolescentes na faixa de 15 anos, que está, em tese, ali, terminando a educação básica. E ele revelou que 68% dos estudantes brasileiros com 15 anos de idade não possuem nível básico de matemática. O mínimo para o exercício pleno da cidadania, né, que, como diz a matéria. Em ciências, o número chega a 55%, em leitura, 50%. E que os números estão estagnados desde 2009. É realmente muito, muito preocupante o resultado do ensino, né, dos estudantes brasileiros no PISA, quando você compara com os outros países. E sobre esse tema importantíssimo, de extrema relevância, a gente vai conversar hoje com Fabrício Garcia. Fabrício é empresário do ramo educacional, é especialista em sistemas de avaliação de estudantes, ele é graduado em farmácia, é mestre em produtos naturais e sintéticos bioativos pela Universidade Federal da Paraíba. Ele atuou já como professor universitário, já ministrou cursos de capacitação e extensão, foi coordenador do Núcleo de Educação à Distância da FACEN e da FAMEN, é palestrante nas áreas de neurolinguística e EAD, e possui vasta experiência na produção de conteúdos educacionais para a internet. É também diretor da plataforma Questione, a melhor plataforma de gestão de avaliação de estudantes do Brasil, e coordena sistemas de avaliação, bem como a implementação desses sistemas em diversas instituições de ensino no Brasil. Fabrício, meu amigo, primeira pergunta logo aí, bem direto ao ponto. Por que o sistema de ensino do Brasil é tão ruim? Olá, pessoal. Olá a todos que nos assistem. É sempre muito bom falar sobre educação. Obrigado pelo convite. Essa pergunta já é bem pesada para iniciar, mas vamos com tudo. Vamos começar com tudo. Aqui é assim, meu amigo. Logo a pergunta mais difícil de todas. Depois a gente vai descascando. Eu acho que, primeiramente, nós precisamos organizar a discussão. Quando a gente fala em educação, a discussão é muito tumultuada, é muito misturada, e, geralmente, quem discute educação não coloca os referenciais corretos na discussão, e aí fica todo mundo perdido, né? E aí eu vou colocar, vamos dizer assim, algumas estacas como referenciais. Primeiro, educação infantil é uma discussão à parte, tá? Educação adulta é outra discussão. São dois tipos de educação que não dá para a gente discutir junto. Tá? E aí a gente pode desenvolver o porquê disso depois. Terceiro, o papel do Estado e o papel da família são dois pontos muito importantes na discussão da educação, né? Porque você tem duas entidades, vamos dizer assim, que compartilham responsabilidades quanto à educação. E aí, até onde um vai e até onde o outro vai, né? Isso tem que ser discutido muito bem na sociedade para poder definir um modelo educacional. A outra dimensão que a gente tem que organizar é a dimensão ideológica, né? Se fala muito em ideologia na educação brasileira,
mas eu diria que o problema não é nem ideológico, é filosófico, vai além de todas as ideologias. Um dos problemas educacionais brasileiros estão em torno da filosofia educacional que o Brasil adota já há mais de 20, 30 anos, nessa tocada aí, vamos dizer assim. E o outro problema que a gente pode discutir seriamente é a questão técnica. Então, você tem um problema filosófico e tem um problema técnico também envolvido. E aí, o problema técnico, ele permeia todas as dimensões. Então, você tem problemas técnicos na seara da alfabetização, você tem problemas técnicos educacionais na educação superior, na pós-graduação nem se fala. Quem já fez pós-graduação no Brasil sabe do que eu estou falando. As nossas pós-graduações, muitas delas são um verdadeiro desastre. E aí você tem esse mar de incompetência espalhado por todo o sistema educacional brasileiro. Então, o problema não é simples. Não dá para a gente chegar aqui e dizer, a gente vai resolver assim, vai resolver rapidamente. Não dá para dizer isso, é muito difícil dizer isso. Sim, se fosse simples, né, Fabrício? Eu acho que alguém já teria chegado, dado aí a fórmula e resolvido, né? Mas já que você menciona a educação básica, né? Eu acho importante a gente começar pela base. Vamos começar falando sobre alfabetização, sobre a metodologia de alfabetização, né? Hoje no Brasil a gente tem aí a metodologia fônico, global. Pode explicar um pouquinho para a gente o que significa cada uma dessas e outras? E se existe uma melhor, se existe uma combinação, de repente, entre elas aí que seria oportuna, se é assim, a idade da criança começar também a alfabetização, 5 anos, 6 anos. Hoje, pelo programa governamental, só com a criança tendo completado 6 anos até março, salvo engano. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão da alfabetização, das metodologias, da idade da criança. O que você acha sobre isso? Vamos dar uma passeada sobre isso. É um tema que daria uma outra conversa longa, mas dá para a gente pincelar algumas coisas. Eu vou até, para ilustrar os dados que você colocou no início da conversa, falar do Instituto Paulo Montenegro, que tem pesquisas bem interessantes sobre a educação no Brasil, né? Inclusive pesquisas dizendo, por exemplo, que apenas 8% da população brasileira consegue ler e interpretar textos complexos, né? Um percentual muito pequeno consegue interpretar textos simples, cálculos simples, cálculos matemáticos simples. Quer dizer, dá uma olhadinha lá no Instituto Paulo Montenegro, o INAF, tem dados bem interessantes e assustadores sobre isso. Mas voltando para o que você está falando aí, que é a questão técnica da alfabetização no Brasil, sim, um método fonético. Existem vários métodos, tá? Não existe um único método para alfabetizar crianças. Eu não estou aqui para defender um método X ou Y. O importante é a gente compreender que existe um universo de métodos e que esses métodos são estudados cientificamente falando, né? E existem dados sobre esses métodos. Mas hoje sabe-se que um dos métodos mais bem consolidados na seara da alfabetização é o método fônico ou o método fonético, que basicamente é o método que liga os fonemas à simbologia das palavras, das letras, etc. De maneira bem simplista, é isso. Porém, eu vou mais além, tá? Eu acho que o problema não é só implementar o método fonético, é uma boa medida em substituição ao método que está sendo utilizado até o momento, mas de maneira majoritária no Brasil, o método de letramento, em que você não faz essa articulação dos sons, né, obrigatoriamente dos sons com as letras e com as palavras. Eu acho que é interessante substituir, porém, a gente tem que discutir também a questão da instrução direta versus o construtivismo, né? Eu vou contar uma historinha rápida que aconteceu em outro país e que é bem interessante, que ilustra um pouco o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? Foi na Suécia. O primeiro exame do PISA ocorreu no ano 2000. A Suécia foi muito bem nesse exame, assim como foi muito bem a Finlândia e outros países nórdicos ali foram muito bem no primeiro PISA e criaram um alvoroço no meio acadêmico, porque
no primeiro exame, ninguém esperava, talvez, que esses pequenos países se destacassem tanto nesse exame, e eles se destacaram realmente, né? E lá, tanto na Suécia, como na Noruega, como na Finlândia, algumas características são comuns a esses países. Primeira característica, a família participa ativamente do processo de alfabetização e de educação das crianças. São países pequenos, relativamente pequenos, e que têm um controle muito forte no sistema de educação e uma participação muito forte da família. Esse é um ponto muito forte daqueles países. A instrução direta, até aquela data, reinava nesses países, né? O construtivismo ainda estava num período de ascensão, né? No caso da Suécia, é um tema que a gente vai falar daqui a pouco, eles começaram a implementar voucher, sistema de voucher, e isso também impactou o sistema educacional sueco. Só que do ano 2000 para cá, se você pegar o gráfico de resultados do PISA, a Finlândia, por exemplo, ela começou a declinar, ela começou a cair, né? A Finlândia não tem voucher, ou não tinha, pelo menos. E começou a declinar. Claro que a Finlândia tem uma grande educação ainda, não estou criticando a educação finlandesa, mas se você analisar o resultado de 2000 para cá, ela vem caindo. Por que isso? Porque ela não está conseguindo sustentar esses resultados. Aí é uma opinião pessoal minha, né? A gente analisando as características da educação finlandesa, pelo menos de fora, as características elas se mantêm, algumas delas, como a participação familiar, a boa infraestrutura escolar, um bom currículo. Porém, o construtivismo teve uma ascensão muito forte nesses países a partir dos anos 2000, principalmente, né? Então, há de se estudar se as mudanças de método de ensino têm influenciado negativamente esses países em seus resultados no PISA, por exemplo. Já há estudos sobre isso, né? No Brasil, essa ascensão começou na década de 80, né? As nossas escolas trabalhavam muito forte a instrução direta, e o construtivismo ascendeu muito fortemente a partir da década de 80, mas já vinha ascendendo na década de 70, devagarzinho, 60, né? E hoje, tanto faz escola particular ou escola pública, fala-se muito em métodos construtivistas. Há um predomínio didático-pedagógico desses métodos. Eu acho que deveríamos estudar fortemente a influência desses métodos na qualidade do ensino, tá? Até porque os últimos estudos científicos que eu tenho lido, uma revisão recente, aí acho que foi de 2018, grande revisão mundial sobre a educação, quase que de maneira categórica, diz nesse estudo e em outros estudos, que a instrução direta é muito mais eficaz do que os métodos construtivistas, tá? Então, eu acho que a gente tem que fazer uma discussão mais ampla. O método fonético é importante, sim. O governo federal deu um passo muito interessante através lá do Nadalim, no Ministério da Educação, onde eles começaram um treinamento de professores em cima do método fonético, o retorno do método fonético. Eu fui alfabetizado por meio do método fonético. Eu não sei como é que foi a sua alfabetização, Guilherme, mas a minha foi no método fonético ainda. Mas eu acho que a nossa geração foi assim, os últimos a utilizar o método fonético, e agora está retornando, graças a Deus, com essa equipe aí do Ministério da Educação. Deixa eu fazer uma colocação aqui, Fabrício. Eu sei que você trabalha na área, você tem um grau de instrução bem técnico a respeito desses temas que a gente está conversando, você é um estudioso do tema, mas assim, eu queria tentar, eu sei que você está tentando ser o mais simples possível, mas eu queria tentar que você mastigasse um pouco mais esses conceitos para quem está nos vendo e que tem os filhos na escola, mas não tem ideia do que a escola deles, qual é a metodologia utilizada na escola dos filhos deles, se é fonético, se é global, se é construtivista, se é instrução direta. Então, eu queria que você, por favor, mastigasse um pouco mais esses 4 conceitos que a gente já falou até agora, e se quiser falar algum outro a mais, pode falar. Mas, citando exemplos, entendeu? Tentando ser o mais claro possível para um leigo, por favor. Os métodos, porque não existe um único método, né? Quando a gente fala em construtivismo, é um conceito e aí engloba N estratégias de ensino, né? A instrução direta também, você tem diversos métodos que você tem ali dentro daquele conceito. Agora, no construtivismo,
pelo menos a filosofia geral, né? Isso não significa que vai se aplicar a tudo. Se acredita o quê? Que a criança ou que o adulto, seja lá quem for que esteja aprendendo, ela precisa aprender, construir o seu conhecimento, né? Então, tudo que ela vai aprender a partir de uma construção própria, onde o professor está ali para tentar dar algumas ferramentas para que você sozinho construa isso na sua mente, tá? Já na instrução direta não é bem assim, né? Você guia diretamente o estudante na busca daquele conhecimento. O professor ele é o mestre que vai te dar ali o caminho mais seguro para se chegar mais rápido àquele conhecimento. Esse mais rápido nem sempre quer dizer que é mais fácil, né? Na instrução direta, geralmente o esforço do estudante ele é latente, o estudante ele tem que ralar um bocado porque ele vai precisar realmente tem um pensador que agora eu não lembro o nome, mas ele dizia uma coisa interessante: pensar dói e aprender dói mais ainda, né? Então o exercício de aprender é duro, é duríssimo, né? Então não se aprende com facilidade as coisas, você tem que suar a camisa para aprender. E às vezes quando se aplica os métodos construtivistas, tenta-se passar a impressão para o estudante de que aprender é uma coisa simples, fácil, que ele não vai precisar suar a camisa para fazer isso. É como você dizer para uma pessoa que está acima do peso que fazer dieta é fácil, que deixar de comer é fácil, que fazer exercício é fácil. A gente sabe que não é, a gente sabe que exige esforço. E aprender é como você exercitar, você tem que se esforçar para isso. A gente tem que entender que aprender envolve uma decisão pessoal de cada indivíduo. Aprender não depende do professor. Então, no construtivismo, de certa forma, se coloca essa ideia de que o estudante ele deve aprender aquilo que ele gosta, ele deve construir o seu próprio aprendizado ao longo de cada etapa e, de certa forma, o estudante fica tentando reinventar a roda várias vezes, né, nesse processo. Na instrução direta, não, ele não vai reinventar a roda, o cara vai te guiar, olha, o caminho para tu aprender é isso aqui, ó, o certo é isso aqui. É mais ou menos isso, tá? Estou falando da maneira bem simplista. Mas eu acho que agora ficou bem mais claro para quem é leigo e que não sabe muito bem a diferença entre um e outro. O construtivismo é você querer que o estudante crie a própria metodologia para que ele aprenda. E a instrução direta já existe aqui uma metodologia testada e que vem dando certo, né, e que vem funcionando com a maioria na verdade, o estudante ele não vai criar o método, ele vai criar o conhecimento mesmo. Né? Uhum. Você dá a ele um problema, por exemplo, ó, aqui está um problema X para você resolver. E aí ele vai tentar resolver aquele problema, chegar até lá. E aí o método é justamente dar auxílio a esse estudante para que ele chegue lá na resolução daquele problema. Uhum. Já na instrução direta, não. A cada etapa, você tem intervenções que auxiliam o estudante. E verificou-se em estudos científicos que na instrução direta o estudante ele se frustra menos. Porque quando você coloca um problema para um indivíduo, você tem um caminho a percorrer para você resolver aquele problema. E se no meio desse caminho você não tiver intervenções de um mestre, de um tutor, de um professor, a sua tendência é se frustrar, porque você perde muito tempo, às vezes, para resolver coisas simples. Você trava, às vezes, em coisas simples. Uhum. E isso te desmotiva muito, né? Principalmente na educação infantil, na educação de jovens, é complicado isso. Na educação adulta, já é um pouco diferente. Eu acho até que o construtivismo, os métodos construtivistas na educação adulta, ela tem uma eficácia muito melhor do que na educação infantil. Mas na educação infantil, aí é uma opinião pessoal minha e de outros autores, é que realmente os métodos construtivistas, eu acredito que não seja a melhor opção em todos os casos. Então, essa frustração desmotiva o estudante e aí termina ele, às vezes, parando no meio do processo, desistindo, aumentando a evasão escolar, né? Então, você tem uma série de problemas aí no meio do caminho por conta do método que as escolas estão implementando. E, Fabrício, a gente ouve muito dizerem que Paulo Freire seria o patrono da educação brasileira. Qual é a real influência do método de Paulo Freire para a educação brasileira? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, eu sempre recomendo que quem fala bem ou quem fala mal de Paulo Freire, que leia. Pelo menos um livro de Paulo Freire, né?
é a melhor coisa que você pode fazer, você tirar suas próprias conclusões ao ler a obra dele, né? Aí eu vou dar minha opinião, né? Mas eu recomendo que todos leiam para entender Paulo Freire, ou não entender, se for o caso. Paulo Freire, para mim, foi apenas um pensador, tá? Declaradamente um pensador de um viés político muito forte, de esquerda, né? E que tinha um forte componente construtivista nas suas ideias, né? Ele de certa forma, ele via o estudante como um ser oprimido, em algumas situações, e uma pessoa como se fosse uma pessoa que não tivesse a capacidade de tomar suas próprias decisões e de querer aprender e de querer sozinho traçar seu caminho do aprendizado, né? Então, ele tinha um pouco dessa coisa de que de que algumas pessoas eram dependentes umas das outras. Ele tinha essa ideia na sua obra. Quanto ao método que se fala de Paulo Freire, é uma discussão muito longa, porque há quem diga que o método que ele usa, na verdade, não foi criado por ele, é um método criado por Laubach, no início do século passado, e realmente tudo que ele prega bate com aquele método, né, que veio antes dele e que foi criado naquela época para doutrinação política, enfim, tinha outros intuitos além dos intuitos educacionais. Eu acho que a influência de Paulo Freire é pequena. Ele é mais um cara que tem uma simbologia muito forte no meio educacional, né? Então, quando você vai, eu fiz alguns cursos na didática do ensino superior, na área da educação, onde os professores eram pedagogos, e quando você vai entrar na escola da pedagogia brasileira, todo mundo fala em Paulo Freire, fala em Libânio, que são pessoas que são da mesma escola, vamos dizer assim, da educação de Paulo Freire. Todos falam deles, porém, eu não consegui ver ainda ninguém aplicar aquilo que eles preconizam em sua obra. Pouca gente aplica, ou aplica quase nada, é mais uma questão simbólica mesmo, até porque eu não consigo ver muita aplicabilidade nos dias de hoje dos métodos preconizados por eles. Então, isso aí é um outro problema, né? O currículo dos cursos de educação no Brasil está muito, muito, muito defasado, quer dizer, muito precário mesmo. Há algumas propostas no sentido de melhorar esse currículo, mas o que a gente vê são currículos de 30 anos sem atualização. Eles estudam os mesmos autores, você vai nas grandes universidades brasileiras da área da educação, você não vê se debater autores internacionais na área da educação, por exemplo. É só aqueles mesmos autores famosos, né, mais lidos, os brasileiros, principalmente Paulo Freire está no topo dessa lista, e eu acho que isso agrega muito pouco para o meio acadêmico. Acho que o meio acadêmico do setor da educação deveria abrir seus horizontes, olhar do lado, olhar para frente, olhar mais no fundo e ver os autores mais interessantes do setor educacional. Pois é, você citou agora a questão dos professores, né, dos educadores. A gente sabe que a educação, o ensino, né, ele depende não apenas das escolas e dos professores, mas também dos alunos. Vamos falar dos alunos, mas antes de falar dos alunos, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a questão dos educadores. Você acha que, como você mencionou, né, os cursos de educação no Brasil estão defasados, precisam se atualizar, precisam melhorar? Você acha que os pedagogos, os educadores como um todo, deveriam ser avaliados como, por exemplo, uma prova de aptidão ao final do curso, como ocorre com a OAB? Ou você acha que isso é desnecessário? Ou de repente, eles não estão atualizados, o problema é do currículo, ou, na verdade, o problema está na origem da educação básica, aí você não tem como ter professores bem formados, se a educação básica é ruim, aí cria um círculo vicioso. Como é que você vê essa questão dos professores? De uma maneira geral, o meio educacional brasileiro ele é meio que tenso quando se fala em avaliação. Vou dar um exemplo aqui, a avaliação institucional realizada pelo MEC, o ENAD, acho que vocês já ouviram falar, que é a avaliação que ocorre para avaliar os cursos
de graduação no Brasil, ela ocorre a cada 3 anos. No final do curso, alguns estudantes fazem a avaliação na saída do curso. Qual é a lógica dessa avaliação? Né? Se você quer realmente avaliar, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar a responsabilidade naquele que faz a avaliação. Né? Não tem lógica você avaliar alguém que não tem nenhuma responsabilidade acerca da sua própria avaliação. Então, o ENAD é assim, por exemplo. Né? O estudante ele faz a avaliação. Se ele tirar 0 na avaliação, se ele tiver um péssimo resultado na avaliação, tanto faz. Aquela nota sequer vai entrar no histórico escolar dele ao sair da universidade. Mas aquela nota que o estudante obteve vai influenciar na avaliação da instituição que ele estudou. Sim. Veja que loucura, né? Você avalia o estudante, mas penaliza ou bonifica a instituição. É muito estranho. Né? E essa avaliação, por exemplo, o ENAD, sofreu uma crítica muito forte em um relatório da OCDE, acho que o relatório de 2018 ou foi 2019, e eu assino embaixo, eles foram no ponto, quer dizer, a avaliação tem problemas técnicos seríssimos, e eles tocaram nesse ponto. Quem puder colocar lá, relatório da OCDE sobre a educação superior no Brasil, vocês vão encontrar na internet. E ele toca no ponto, fala do ENAD, todas as falhas da avaliação. E a pior falha de todas é o estudante não ter nenhum tipo de responsabilidade acerca da sua própria avaliação. Isso se repete em diversos tipos de avaliação. Né? Recentemente, eu vi uma entrevista da Ilona, que saiu do Ministério da Educação, a Ilona Beck-Skerhazy, o nome dela é bem difícil de pronunciar, e ela falando sobre isso, quer dizer, ela falou algo assim, eu tentei propor vários tipos de avaliação dentro do Ministério da Educação, mas o pessoal lá tem uma dificuldade muito grande em querer avaliar. Eu sou favorável à amplificação das avaliações e à descentralização das avaliações. Eu acho que se tem um papel do Estado na educação é esse, é de avaliar. Tá? Um dos papéis, né? Mas essa avaliação não deve ser um monopólio do Estado. Deveriam certificar empresas e instituições que pudessem também avaliar independentemente, de tal forma que as escolas, que as universidades pudessem ter diversas certificações. Algo similar ao que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, a escola X tem um selo de qualidade da instituição tal. O pai do aluno vai lá, vai ver, putz, essa escola aqui tem esse selo aqui de qualidade de um dos maiores institutos de avaliação do Brasil, por exemplo, ou do mundo, de certificação. Né? Então, porque o que é que norteia o pai do estudante, ou você, adulto, que quer estudar, na escolha de uma universidade ou na escolha de uma escola para o seu filho? O que norteia é a avaliação. Sim. Se você não tem dados para saber qual é a melhor escola, você vai chutar, você vai lá ver a estrutura da escola, ver qual é a escola que distribui tablet, ver qual é a escola que dá os mimos para a criança, mas a qualidade da educação ela só é avaliada por meio de avaliações. E isso deveria ser, a cultura avaliativa no Brasil deveria ser amplificada e desmistificada. Eu acho que a avaliação precisa ser desmistificada no Brasil e deveria ser amplificada. E isso serve para os cursos também. Né? Por que não avaliar? E por que não o profissional, após formado, ele mesmo não buscar instituições para fazer a sua avaliação e colocar no seu consultório, colocar no seu escritório as suas certificações de avaliação e renovação dessas avaliações? É uma questão cultural. Né? Não é só de obrigatoriedade, deveria instituir uma cultura no sentido de que o consumidor daquele produto, daquele serviço, ao buscar aquele serviço, ele vai buscar o quê? A qualidade por meio dos resultados das avaliações. Interessante essa proposta, interessante. Ou seja, os próprios profissionais iam querer ter aquelas avaliações, né? Aqueles certificados. Como acontece, por exemplo, né? Se é que eu posso comparar, com os certificados de proficiência em língua estrangeira. Sim, sim. Tem várias instituições que fazem essa certificação, né? Tem o TOEFL, sim. Tem o MTEL. Tem uns 3 ou 4 aí conhecidos. Quer dizer, você vai lá, se inscreve, a prova é dificílima. Sim.
Mas você quer ter aquele certificado, você quer demonstrar para o mercado de trabalho, para a sociedade, que você domina aquela língua. Então, não tem uma melhor prova do que uma avaliação bem feita, uma avaliação respeitável. Sim, no mercado financeiro também tem certificados, né, para quem trabalha no mercado financeiro. Isso na área da administração, acho que tem um Ampad, você tem uns sistemas de acreditação, que já é um outro modelo de avaliação, que é mais institucional também. Enfim, há um leque de possibilidades para a gente melhorar a avaliação das instituições educacionais e do estudante e do profissional. Falta realmente uma mudança de cultura nesse sentido. Tá. Agora, então, vamos falar um pouquinho com os pais, né? Os pais se preocupam muito com o ensino, né, dos filhos nas escolas que eles buscam. A gente tem, na realidade brasileira hoje, muitos pais que não têm condições de pagar uma escola privada para os seus filhos. E aí a gente vem aqui, a gente está conversando aqui justamente sobre a qualidade do ensino, e o nosso calcanhar de Aquiles são justamente as instituições públicas de ensino. Porque se a gente tira aqui, as universidades públicas, elas até têm uma qualidade um pouco melhor, mas o ensino básico realmente é bem pobre, né? É bem ruim a qualidade. Agora, a gente tem algumas escolas que acabam se sobressaindo, por exemplo, as escolas de aplicação de universidades federais. É um ensino público, mas a qualidade é um pouco melhor. Até isso é difícil a gente afirmar. Sim. Porque essas instituições não passaram por sistemas de avaliação confiáveis. Uhum. Então, a gente não sabe se os resultados dessas instituições são fruto de um bom serviço, uhum. Um bom serviço oferecido por elas, ou se é fruto da qualidade do estudante que entra nessas instituições. Né? Então, por exemplo, muita gente fala as universidades federais têm uma certa qualidade. Não sei. Realmente eu não sei, porque o tipo de estudante que entra lá, o perfil do estudante que entra nas federais é completamente diferente do perfil de estudante que entra nas universidades particulares. Eu trabalhei mais de 10, 12 anos em universidades particulares e eu tinha estudante que dormia em pé na sala, porque trabalhava o dia inteiro. Né? A maioria dos estudantes federais eles não trabalham, até porque nem conseguem trabalhar se eles quisessem, porque os horários lá muitas vezes são bem desarticulados e impossibilitam até o estudante de trabalhar. Em muitos casos, o estudante pobre ele vai para mais carente, ele vai para particular, porque lá ele consegue encaixar os horários e consegue trabalhar. Então, eu não sei te dizer, falando sinceramente, se realmente essas instituições são melhores ou piores. Eu não tenho a menor ideia. Ótimo ponto, porque é o que a gente falou, né? Não é só a qualidade dos professores ou a estrutura da instituição de ensino, tem também a qualidade dos alunos que lá estão. Sim. E nas universidades federais, eu estudei em universidade federal, e realmente os meus pares eram pessoas que tinham tido uma boa educação básica, uma educação básica regular, e realmente isso faz a diferença. E agora, eu mencionei as escolas de aplicação, mas eu acho que o raciocínio acaba sendo o mesmo, que se você for nas escolas de aplicação que a gente considera de boa qualidade, os alunos que lá estão têm um perfil de classe média alta, são alunos que poderiam estar pagando uma escola de qualidade, que os pais poderiam estar pagando uma escola de qualidade, e que tem uma boa estrutura familiar, aquilo que a gente tinha conversado também sobre o papel da família, né? Os pais acompanham, eles se alimentam bem, eles têm atividades extracurriculares, os pais estão sempre dando suporte com cursos de inglês. Por falar nisso, até um outro ponto que eu queria tocar contigo. Além, óbvio, dos cursinhos de inglês para as escolas que não são bilíngue e tal, hoje em dia nós temos também cursos que, não sei se pode dizer que eles são complementares, suplementares, que fazem um reforço, digamos assim. Você tem aí Kumon, você tem Supera, né? São esses cursinhos que muitos pais optam por colocar os filhos para... Se você prestar... Essa é uma pergunta bem interessante. Só para florear um pouco o que você falou antes, eu já vou entrar nessa parte aí desses cursos complementares. Como começa uma boa educação, né? Como é que uma instituição de ensino consegue oferecer uma boa educação? Qual é o primeiro passo que ela vai dar para oferecer uma boa educação? Na minha opinião, é o currículo.
Tá? Primeiro passo para você criar um bom serviço educacional é criar um bom currículo. Isso não sou eu que estou falando. O mundo todo, onde tem educação de alta qualidade, se iniciou o trabalho pedagógico pela criação do currículo. O melhor currículo que eu conheço, tá, é o currículo de Singapura, falando de educação infantil, educação de jovens, tá? Sim. Eu não analisei currículos do nível superior. Mas qualquer um de vocês pode entrar no site da Secretaria da Educação, porque lá não tem ministério, eu acho que é secretaria. Vocês baixam o currículo é público, é uma coisa linda. Tá? Um currículo todo articulado, com todas as competências, todas as habilidades que os estudantes vão estudar na escola. A escola lá é pública. Tá? Eu sou liberal, eu geralmente opto pelo setor privado, mas não quer dizer que não dá para fazer também no setor público. Claro que dá. Né? E eles conseguem fazer, a melhor educação do mundo é deles hoje. Né? Então, começou pelo currículo. Eles definiram um currículo mínimo, e tem que ser um currículo mínimo de verdade, você não pode querer abranger tudo. E, a partir desse currículo, eles prepararam os professores. Você não pode pegar um professor e prepará-lo sem um currículo, porque não faz sentido. Eu vou preparar ele para fazer o quê, se eu não tenho um currículo? Então, eu preparo o meu professor a partir de um currículo pré-determinado, que ele vai trabalhar com os estudantes. Né? E aí você tem uma série de preparações. O professor ele não entra no sistema de todo jeito. Né? Ele tem uma série de preparações antes de entrar no sistema, antes de chegar na sala de aula e comandar um conjunto de alunos. Né? Então, esse problema do currículo, ele acontece no setor público e no setor privado. Tá? Qual é o nosso currículo hoje? É a BNCC, é um documento, são as bases curriculares nacionais, é um documento, infelizmente, foi um ponto de partida, foi uma boa iniciativa elaborar esse documento, porém, é um documento muito frágil, tá? E aí a gente pode discutir depois essas fragilidades, mas é um currículo inacabado, eu diria. Se você comparar a nossa BNCC com o currículo de Singapura, você sentar e chorar, né? Você ficar triste. Então, tudo começa com o currículo, tá? E aí depois vem o professor, vem a capacitação do professor. Bom currículo e professor capacitado, ele não precisa nem de infraestrutura, ele consegue dar aula embaixo de uma árvore, ele consegue ensinar. Entendeu? Então, a educação básica, fundamental, é por aí o caminho. E a família acoplada. Sim. Sem a família, nada anda também. Tá? Você traz um ponto importantíssimo, Fabrício, a questão do currículo, né? Isso é importantíssimo. Inclusive, você traz Singapura como exemplo, mas os orientais, né, eles têm eles são reconhecidos como muito fortes na área de educação e que valorizam, que priorizam a educação, não só a Singapura, né, os próprios chineses, os japoneses, Sim. os coreanos, e isso é cultural, como você falou, né? E se você pegar todos esses países que estão dando um baile na educação, os orientais, eles focaram em três coisas: currículo, preparação de professores e avaliação. A avaliação é duríssima, né, seríssima. O Enem, né, lá de Singapura, para o país. É uma coisa linda ali, as famílias torcendo na rua, é uma coisa assim, e é seríssimo, né? Se o estudante não conseguir passar para aquela avaliação, ele se complica. Então, essas três coisas é que faz a educação evoluir. Aí, quando você me fala desses cursos, vamos dizer assim, complementares, é justamente a tentativa dos pais. Os pais já identificaram, né? Eu digo, os pais que têm condições financeiras de arcar com essas despesas. Sim. O pai de uma classe social mais baixa, ele não vai ter condição de pagar um Kumon, não tem condição. Né? Mas a classe média, média alta e alta, o que é que acontece? Ela já percebeu que a escola não está dando conta do recado. Mesmo a escola caríssima, a escola de alto nível aí, privada que eles pagam. Né? Porque, basicamente, essas escolas, em muitos casos, usam a mesma sistemática e o mesmo currículo lá que foi produzido pelo MEC. Então, eles já verificaram isso. Eles têm que usar, né? Tem que usar, né? Embora, aí eu vou fazer um meio termo aí, embora o próprio currículo, ele diz no seu texto que aquilo ali é um ponto de partida.
tá? Ele não lembra bem a palavra que eles usam, mas é nesse sentido, de que aquilo ali é um documento que serve como ponto de partida para as escolas. Então, em tese, as escolas poderiam criar as suas matrizes, claro que baseando-se na matriz principal, mas elas poderiam melhorar aquela matriz e qualificar, e criar suas próprias matrizes, inclusive, eu não sei se já tem escola que faz isso, eu não conheço, mas deve ter, não sei, inclusive utilizar mais de uma matriz. Nada impede, você pode usar a matriz oficial e, além daquela matriz, utilizar a matriz de Singapura também. Sim. Não tem problema. Aí vai depender da escola, do propósito da escola. Mas esses cursos, se você prestar atenção, Kumon, outros cursos aí que são famosos aí para tentar suprir as necessidades desses estudantes, eles são adquiridos, mas se você analisar bem, o método que, por exemplo, o Kumon utiliza é contraditório em relação ao método que a escola utiliza. Uhum. O Kumon utiliza instrução direta, e muitas vezes a escola utiliza métodos construtivistas. Sim. Então o pai matricula na escola cara, que utiliza determinados métodos, e aí ele tenta suprir as necessidades deficitárias, contratando um serviço que usa um método que se contrapõe àquele método da escola. Sim. Né? Isso aí é uma coisa meio esquizofrênica, né? Que é importante os pais saberem identificar, né, Fabrício? Isso, né? Então, eu gosto muito do Kumon, gosto de outros cursos, acho bem interessante, mas o mais importante não é terceirizar ainda mais a educação. Infelizmente, os pais estão buscando o tempo todo terceirizar. Isso, de novo, é uma questão cultural. Os países orientais, os países nórdicos, os países que têm uma boa educação, os pais participam ativamente dessa educação, inclusive ensinando os filhos. Né? Então, eu não tenho nada... Se você não pode fazer homeschooling, enfim, não é legalizado no Brasil, não é regulamentado, tudo bem. Eu não sou favorável, eu sou radical, que tem que ser homeschooling, mas se o teu filho está na escola, você tem que participar, tem que acompanhar muito ativamente, muito próximo do que está acontecendo. E isso aí é o maior diferencial. É melhor até estar na escola que não é tão cara, que cumpre o básico, e você estar junto do teu filho, do que você colocar na escola caríssima e se distanciar do teu filho. Ótimo ponto também, porque a gente vê discrepâncias, né, de valores de escolas. Você tem escolas hoje de R$5.000, R$6.000, R$4.000 de mensalidade. Preço de faculdades caras, faculdades de qualidade, faculdades privadas, né? E quando a gente analisa a fundo o projeto pedagógico, muitas vezes os projetos são os mesmos. Pois é, mas aí às vezes você vê o pai, de repente, paga uma escola cara dessa, mas ele não tem tempo, não consegue arrumar um tempo para poder acompanhar os filhos no dia a dia, na educação, no incentivo, no trabalho de casa, na escola mesmo, indo até a escola, conversando, sabendo como é que está, como é que não está. E isso faz a diferença, né? A participação da família faz muita diferença, uma família estruturada, que tem os pais ali presentes e atuantes na escola. Eu acho que isso é um diferencial que você muito bem pontuou, e que no Brasil acho que a gente peca demais. As famílias, elas deixam isso por conta do Estado, como se fosse obrigação, já que a nossa Constituição diz que é obrigação do Estado prover educação, né? As famílias entendem isso como, então não preciso fazer nada, boto na escola e pronto, está resolvido. É aquilo que a gente falou no início da conversa, né? A criança não é um ser totalmente, não é independente, ela precisa do apoio da família. O adulto não, o adulto ele segue a sua vida sozinho. A criança precisa realmente do suporte da família. Quando a gente pega a educação mais antiga, vamos dizer assim, você pegar o século passado ou o século retrasado, você pegar, por exemplo, a biografia do Churchill, você pegar livros do C.S. Lewis, pessoas que falaram, que posteriormente falaram muito de educação, mas que têm registros da sua educação na infância, você percebe o quão diferente era a educação daquela época. Porque esses personagens históricos, eles sofreram ainda forte influência da educação clássica lá da Idade Média. Fala um pouquinho sobre isso, Fabrício, por favor. Educação clássica, educação tradicional, educação crítica. Quando a gente fala em educação clássica, a gente fala das artes liberais, né? Do trivium e o quadrivium, né? Que surgiu, essa filosofia surgiu, esse conceito surgiu na Idade Média, né?
E a influência da educação clássica ela foi muito forte até meados do século passado. Né? Quem estudou até a década de 50, 1950, sofreu na escola fortes influências da educação clássica, apesar de não ser mais a educação clássica, claro. Né? Então, a educação clássica ela respeita primeiro o tempo da criança. Né? Ela trabalha coisas que hoje não são tão trabalhadas na escola, como a lógica, o domínio da linguagem. Um princípio interessante da educação clássica é de que a primeira coisa que você tem que dominar, do ponto de vista acadêmico, é a linguagem. Você não consegue se comunicar e entender o que o outro está falando ou escrevendo, você não está no mundo, né? Como se você estivesse fisicamente aqui, mas sem entender o que está acontecendo. Então, há um suporte muito forte com relação à lógica, para você construir as ideias e dominar a linguagem. Né? Tanto é que nas escolas mais antigas ainda tem isso. Né? Algumas escolas católicas ou religiosas mais tradicionais ainda usam a essência do ensino clássico. Eles trabalhavam muito fortemente o latim, né, na escola. E hoje em dia, muita gente não entende por que eles trabalhavam latim. Para que aprender uma língua que não se utiliza mais? Na verdade, não era a língua que eles trabalhavam. Eles trabalhavam a gramática latina, porque a gramática latina dava uma lógica. Era um excelente estudo para que você consiga ter o senso de lógica e o senso de estruturação da língua. Né? Então, tanto é que quando eu comecei a estudar um pouco o ensino clássico, eu resolvi estudar o latim. Hoje eu estudo latim, eu nunca estudei latim e fui estudar depois de velho. Mas aí agora eu estou entendendo a lógica da minha língua, da língua portuguesa. Né? O latim influenciou a língua portuguesa, a língua inglesa. Né? Então, toda a estrutura da linguagem, ela veio do latim. Então, quando você estuda a gramática latina, você tem essa noção. Então, foi removido o latim do ensino infantil, de jovens, né? Lá pela década de 50, 60, tiraram o latim totalmente. Poucas escolas utilizam, mas se você prestar atenção, as escolas mais caras, mais tradicionais do mundo, Inglaterra, Estados Unidos, ainda utilizam o Trivium na sua educação. Então, quem quiser pesquisar um pouco sobre a educação clássica, bota lá na internet Trivium e Quadrivium, e aí tem vários artigos e coisas interessantes. E tem um livro Trivium e o Quadrivium. Eu sempre recomendo para que os pais leiam esses livros para entender um pouco o ensino clássico. Com essa transição, a transição do ensino clássico para o ensino moderno não foi rápida. Ela começou lá no século XVI, tem autor que fala século XV, enfim. Há uma discussão. Mas com o fim da cristandade, né, o ensino clássico ele foi decaindo fortemente. Mas vamos pegar um exemplo para não ficar um papo tão acadêmico. Winston Churchill, por exemplo, ele tinha problemas de fala, ele foi um péssimo aluno quase que a vida inteira, ele teve dificuldade de passar nas principais provas que ele era submetido para entrar nas melhores escolas da Inglaterra, apesar de ser filho de família nobre inglesa, e a mãe era descendente de um riquíssimo dono de jornais nos Estados Unidos, quer dizer, ele era um privilegiado na época, e ele tinha tutoras em casa, professoras particulares, etc., e não conseguia se sair bem na escola. Ele realmente não era uma criança genial, de forma alguma. Mas, graças ao ensino da época, que tinha forte influência do ensino clássico, ele, aos 13 anos, já lia em 3 línguas. Ele lia grego, latim e inglês, pelo menos. Já estava aprendendo alemão e outras línguas. E ele já lia os grandes clássicos da literatura mundial na língua de origem, no grego, por exemplo, aos 13 anos de idade. Aí eu pergunto, qual é a escola moderna da atualidade, a mais cara que for, que seja, que pega um estudante que não tem tanta facilidade de aprendizado e coloca ele aos 13 anos para traçar uma literatura grega densa, como ele fazia e como é amplamente demonstrado na sua biografia. Então,
quando a gente vê esse tipo de coisa, né, histórica, a gente percebe que a nossa educação, na verdade, ela não tem evoluído, ela vem declinando, né, sob vários Evoluindo. aspectos. Ela vem declinando. Isso não é só no Brasil, tá? É uma coisa que vem acontecendo. Sim, Eu li um artigo relativamente recente falando que nas grandes universidades americanas você tem mais jovens ativistas do que acadêmicos. Quer dizer, os jovens americanos em grandes universidades como Harvard, Princeton, etc., eles não estão lendo mais os clássicos. Está diminuindo muito a leitura dos clássicos, eles estão lendo apenas aqueles livretozinhos com opiniões sobre os clássicos para poder cumprir as avaliações, lá, os pré-requisitos. E se a gente resolvesse, de repente, inserir, a gente que eu digo, a sociedade brasileira como um todo, por meio aí dos nossos digníssimos representantes parlamentares, retomar o ensino clássico, eu não digo retomar substituindo o que está aí hoje, mas pelo menos trazendo de volta alguma coisa, nós teríamos que fazer uma alteração na base curricular, certo? Primeiro passo é construir um bom currículo. Isso. Está na base, né? Está na base curricular. Com a base curricular, aí você vai, segundo passo, capacitar professores, capacitar professores, fazer um grande sistema de capacitação de professores para que eles se preparem para trabalhar aquele currículo nas escolas. Aí, terceiro passo, avaliações sérias. O sistema de voucher, que é um tema que a gente não tocou ainda, o sistema de voucher teve problemas por conta da falta de avaliação. No caso da Suécia, por exemplo. Porque o que aconteceu? Primeiro, o que é o voucher? O que é o voucher escolar? O voucher escolar é quando o dinheiro público ele é utilizado pela família, quer dizer, ao invés do Estado definir qual é a escola que você vai estudar, o Estado fornece aquele financiamento e a família é quem vai escolher a escola que melhor se adeque às suas expectativas educacionais. Na Suécia foi feito isso, de maneira muito ampla, né? As famílias escolhiam as escolas. Porém, a turma que não gosta de avaliação brigou muito para que as avaliações não fossem padronizadas, né? Então, cada escola fazia sua avaliação, ou não tinha uma avaliação bem definida. Então, os pais eles ficavam perdidos, eles não sabiam para que escola ir. Eles tinham dinheiro para pagar a escola, mas eles não tinham dados que dissessem a ele qual era a melhor escola. Resultado, o voucher funcionou do ponto de vista de financiamento, mas do ponto de vista de resultado educacional, parece que naquele primeiro momento não deu muito certo. E aí depois houve uma grande discussão lá no país, e aí eles modificaram, aí começaram a avaliar as escolas. Então, não adianta você ter um bom financiamento se você não tem uma boa avaliação. E essa avaliação, ela, de certa forma, ela tem que ter um padrão, para que você tenha um referencial de qualidade das escolas. Porque qual é a vantagem do voucher? É dar independência, dar liberdade para as famílias escolherem a melhor educação para os seus filhos. Sim. Mas, se ela não sabe qual é a melhor educação, como é que ela vai escolher? Sim, sim. Não, para mim ficou cristalina essa sua explicação sobre a importância de um bom sistema de avaliação. Ficou cristalina. Eu acho que o voucher, para que ele seja bem sucedido, o sistema de voucher, o modelo, né, ele depende realmente desse sistema de avaliação. Eu, por exemplo, quando você estava falando aí na base curricular, a necessidade de se melhorar, né, tanto reduzindo-a como dando mais qualidade a ela, eu fiquei pensando algo que eu sempre penso, né, que eu gostaria que as escolas tivessem, desde a educação básica, noções de direito, noções de finanças, noções de empreendedorismo, noções de liderança. E dificilmente você acha uma escola que tenha uma ou outra desse tipo de ensino, né? Aqui no Rio, a gente tem uma que tem empreendedorismo. Eu acho, fantástico. É importante as crianças começarem ali desde cedo, entender como é que funciona, porque isso é vida real, né? Isso é vida real. As principais ferramentas que a criança precisa é dominar a língua e a lógica. Sim. Tá? Se ela dominar a língua e a lógica, assim que ela crescer mais um pouco, que ela começar a ter mais consciência do que está acontecendo no mundo, ela vai ter ferramentas suficientes para desenvolver o que ela quiser. Então, eu não sou contra você colocar como optativo, inclusive, diversos tipos de conhecimento para que as crianças tenham na escola, mas o foco tem que ser dar essa independência. A verdadeira liberdade
Quando se fala em liberdade, a gente fala sobre muitos aspectos, mas se esquece da liberdade intelectual. Né? Então, é preciso dar liberdade intelectual às crianças. Como é que a gente dá liberdade intelectual? Dando a elas a capacidade de domínio da sua linguagem, domínio da retórica. Isso era muito falado no ensino clássico, quer dizer, da capacidade de você passar uma ideia para o outro e da estruturação dessa informação, que é a lógica. Né? Se a criança adquire isso, todo o resto vem a reboque. Entendeu? O problema é que no Brasil e em alguns países, mundo afora, as crianças estão saindo da escola sem dominar a linguagem. Elas não conseguem se comunicar, entender o que você está falando, não conseguem ler um texto. Então, sem isso, não adianta a gente falar de empreendedorismo, falar de outros Fabrício, assuntos. Você trouxe esse ponto e, assim, concordo plenamente. Eu acho que essa é a base, a linguagem, a lógica. E agora eu quero que você responda essa pergunta para os pais que estão nos assistindo. Como que a família, como que os pais, os avós, os tios podem ajudar essas crianças caso a escola não esteja sendo efetiva? E ainda que a escola esteja sendo efetiva, os pais estariam, na verdade, complementando e reforçando a busca do desenvolvimento da linguagem e da lógica. Você acha que leitura, incentivar a leitura desde cedo ajuda? O que mais ajudaria? Jogos com números, com contas? Qual a sua opinião? Eu acho que o primeiro, se eu tivesse filhos, a primeira coisa que eu faria é distanciar o meu filho de materiais, de textos, de música de baixa qualidade. Aproximar nossas crianças do belo, das coisas a música bela, a literatura bela, tudo que envolve a beleza, as artes. Primeiro é isso. Só basta colocar em contato. A criança, quando ela entrar em contato com o belo, ela entendeu o que é o belo, né? Ela não vai querer buscar outras coisas. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é colocar em pauta dentro de casa a educação. Né? Não custa nada você perguntar qual foi o texto que você leu na escola hoje. Ele falava sobre o quê? O que é que você entendeu sobre esse texto? Aprofundar aquilo que ele está trabalhando. Né? E quando você faz essas perguntas à criança, primeiro, você demonstra que aquilo que ela está fazendo na escola é importante. Porque quando o pai não pergunta nada, na cabeça da criança, provavelmente, ela pensa assim, o que eu estou fazendo não vale nada, porque ele não está nem aí porque eu estou fazendo. Então, aquilo que está acontecendo na escola, para quê? Não serve para nada. Meu pai não está nem aí. Mas quando o pai começa a perguntar, a criança começa a se aplicar mais na escola, porque sabe que ao chegar em casa, o ponto de atenção dos pais é justamente o que ela fez na escola. Mas o que eu vejo muitas vezes são os pais discutindo coisas da novela da Globo, coisas que passaram na televisão, tragédia, música de péssima qualidade, distanciamento das artes. Enfim, se os pais começarem a fazer isso, eu acho que muita coisa vai mudar. Muita coisa mesmo. Acho que a criança vai nascer, vai florescer de uma forma diferente do ponto de vista acadêmico. Muito legal. Os pais e a escola precisam estar juntos, né? Nesse caminho, nesse desafio, nessa empreitada. Agora, Fabrício, a gente está com o tempo já chegando aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho, você falou dos vouchers e foi muito bacana, mas se você puder falar um pouquinho sobre a sua percepção a respeito do modelo de charter schools americano, do homeschooling, que ainda não é possível, mas a gente já tem alguns movimentos tentando legalizá-lo, né, e tornar viável aqui no Brasil, e as escolas cívico-militares, que vem sendo muito falada aí atualmente, especialmente por conta do nosso atual presidente ser um militar. O homeschooling é para poucos, né? Eu não vou ser hipócrita ao ponto de chegar para vocês e, vamos todo mundo fazer homeschooling. Não dá. A gente sabe que há famílias e famílias, situações e situações que permitem a aplicação do homeschooling. E o homeschooling hoje é para poucos no mundo todo. Mesmo nos Estados Unidos, os países que são regulamentados, o percentual de homeschooling é muito pequeno. Mas explica para quem está nos ouvindo, Fabrício, o que seria o homeschooling? O homeschooling é quando o ensino passa a ser de responsabilidade total da família. Né? Então, a família é que vai se responsabilizar pelo ensino da criança
E como isso vai ser aferido varia de país para país, de acordo com a regulamentação de cada país. E aí, claro que o pai e a mãe vai ter que ter tempo para isso, vai ter que estudar para fazer isso da forma correta. Mas ele pode contratar para poder pessoas para vir à casa deles ensinar também. Não necessariamente precisa ser o pai e a mãe. Seria uma vertente aí do homeschooling. Só para deixar claro, para esclarecer. Seria uma vertente. Se você analisar o ensino de antigamente, era uma mescla, né? Isso aí, antigamente que eu falo de um século ou dois para trás. Sim. Era uma mescla disso, né? Quem podia tinha um professor em casa, um tutor, alguém que orientava em casa nas férias, inclusive, e tinha escola regular. E lá nos primórdios você só tinha homeschooling, não tinha muita escola, não. Né? Sim, então, não vejo problema. Os resultados do homeschooling, por exemplo, eu andei comparando os resultados de crianças que estão no homeschooling e na escola regular nos Estados Unidos, no mesmo estado, enfim, na mesma localização, com o mesmo perfil social. Os do homeschooling têm tido um resultado melhor, pelo menos na média. Então, o homeschooling é eficiente, sim, se for bem feito, mas não é para todos. Agora, as charter schools é um outro modelo, tá, de escola, onde a administração da escola ela tem um viés privado, onde as famílias, os pais se apossam da escola, vamos dizer assim, e o financiamento vem do governo, como se ela fosse uma escola pública, porém a administração ela não parte do governo. Isso dá uma grande flexibilidade na administração da escola. Né? Ela pode fazer um currículo um pouco diferenciado, específico para aquela região, ela pode mudar equipes de professores mais rapidamente, sem o engessamento do Estado, enfim, você tem uma dinâmica maior na parte administrativa da escola. Porém, pelo menos aí, eu vou me limitar ao que eu sei, né, ao que eu andei lendo, mas pode ter novos estudos aí contradizendo o que eu estou falando. Quando a gente compara o resultado das charter schools com o voucher tem tido um resultado melhor do que as charters. Porém, quando a gente compara as charters com a escola pública tradicional, as charters têm tido um desempenho melhor. Né? Então, pelo visto, o modelo de charters é melhor, em alguns aspectos, do que o modelo de escola pública todo engessado ali, tradicional. Né? Mas isso é uma discussão muito longa ainda, a gente vai ter que... Porque cada país tem uma regulamentação diferente para esse tipo de escola, e a gente tem que ver qual é o modelo que se encaixa melhor. Mas vale a pena trazer para o debate, né, Fabrício? Sem dúvida. Vale, com certeza. E quanto às escolas cívico-militares? A escola cívico-militar, ela traz uma coisa que as escolas públicas no Brasil não perderam quase que completamente na maior parte dos casos, que é a disciplina, que é a organização. Né, que os militares trazem isso com muita facilidade, porque já faz parte da cultura deles. Né? Então, aprender exige disciplina, exige organização. Né? Então, se você tem isso na escola, claro que a tendência é você ter resultados melhores. Então, olhando sob esse prisma, é positivo demais. As escolas, não sei se é do ponto de vista financeiro, de financiamento, viável, mas do ponto de vista educacional, essas duas características trazem coisas interessantes. Eu tenho filhos e se é algo que as crianças precisam e nos pedem demais, são limites, disciplina. Realmente isso é fundamental. A criança ela quer referência, né? Quando a gente fala em habilidades socioemocionais, né, que é a moda hoje, a gente pode até falar sobre isso em outra live, a habilidade socioemocional, a melhor maneira de se adquirir é disciplina, é referência, é você dar o exemplo. Está se querendo trabalhar a habilidade emocional em sala de aula, como se fosse uma disciplina comum, onde você ensina de maneira cognitiva uma habilidade emocional. Não é assim que funciona. A habilidade emocional você se ensina com a disciplina, com o dia a dia, com o fazer, e não apenas com o dizer. Né? Bacana. Bom, muito bom, Fabrício. É aquilo que a gente conversou um pouco antes de começar. Né? Dava para a gente ficar falando sobre cada tema desse durante muito tempo, né? Mas eu acho que a gente pode voltar depois, retomar isso em outras conversas. De repente, cada tema desse de forma
um bate-papo para cada tema, né? E a gente faz vários deles e os vídeos ficam sendo mais específicos. Bom, mas assim, de modo geral, o que eu tiro aqui do nosso bate-papo é que a gente precisa, no Brasil, pensar numa revisão da nossa base curricular, trazendo uma base mais enxuta e de maior qualidade, uma séria capacitação dos nossos professores e um rígido sistema de avaliação. Seria isso? Isso. Esse é o caminho. Além, obviamente, de conscientizar os pais, mães, avós, enfim, as famílias, de que as crianças precisam do apoio da família, as crianças precisam do incentivo da família, as crianças precisam que as famílias entendam, de uma vez por todas, que a educação é de responsabilidade das famílias e as escolas, elas apenas são parte dessa responsabilidade. Mas não é a escola que é a responsável, é a família. E a família precisa estar junto das escolas sempre para poder, assim, construir aí uma base de educação para nossas crianças. Seria isso, Fabrício? Perfeito, perfeito. Legal, bacana. Então, eu queria aí que você fizesse suas considerações finais e desde já te agradecer muito por esse nosso bate-papo. Honrado, viu? Eu que me sinto honrado demais de estar com vocês. Eu acho que o assunto educação nunca cansa, a gente tem que estar batendo nessa tecla. A gente precisa se informar melhor sobre as escolas dos nossos filhos, sobre as faculdades que a gente escolhe para estudar, sobre a parte pedagógica, não só para dar a parte da infraestrutura, né? Os pais costumam olhar muito para a infraestrutura e esquecer o mais importante, que é a parte pedagógica, e a disciplina. É preciso ter referenciais fortes para que as crianças possam seguir o caminho certo. Agradeço demais o convite e fico à disposição para as próximas. Tá certo. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço. Boa noite a todos aí que nos assistem. Boa noite, pessoal.